Senhoras, senhores, caras amigas e amigos que nos acompanham através da TV FEB, nossos votos de muita paz. Enquanto escutávamos os corações afetuosos dos que nos precederam pela tela da imaginação, podíamos vislumbrar, em uma síntese, a história da humanidade. Pelo meu pensamento, passava Ramsés II, edificando no Vale dos Reis a grandeza do Egito e procurando eternizar a sua memória nas areias escaldantes do imenso deserto. Tempo, este construtor de realidades, passa e deixa para nós, sob os lençóis de areia, a memória grandiosa desse povo místico que de outra dimensão veio à Terra para criar a cultura, o mistério, a sabedoria. Saltando das areias quentes, mergulhou meu pensamento nas águas do rio Sekiang, o Rio Amarelo, e pude ver a preocupação de Fo Yi, de Confúcio, elaborando os analéctos para construir uma sociedade que ultrapassasse os milênios, fincada nas tradições e na dignidade. Mas o tempo, na voragem indescritível, fez que aquela memória do passado permanecesse hoje em páginas frias da história. E atrevi-me a saltar para a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e acompanhar a glória dos dois imensos impérios, nos quais Cambises e Nabucodonosor deixaram as marcas do seu poder, da sua crueldade, hoje transformados em escombros que o vento do levante acaricia com a sua volúpia ardente, fazendo que a memória do tempo seja o tempo da memória. E avancei pelas bordas do mar Egeu, saltando ao Mediterrâneo e acompanhando as figuras incomparáveis daqueles que deveriam transformar o mundo em um grande império. O sonho extraordinário apresentado através das batalhas interminas de Ciprião, o africano, ou daquele notável combatente que desejou destruir o poder de Roma e, na condição de grande conquistador, Aníbal, o cartaginês, procurou dar prosseguimento às grandes obras de destruição dos seus antepassados, e o tempo lentamente corroeu o orgulho, o poder, deixando as marcas inclementes da degradação, da pequenez e da miséria humanas. Estive mentalmente em Atenas e deslumbrei-me com o pensamento pré-socrático, desde as concepções mais elevadas de Anaxímenes
e de Platão posteriormente, traduzindo seu mestre, para que pudéssemos compreender que a sabedoria é um parto, que produz dor, mas que também dá vida. E naquele noscete ipsum, naquele autoconhecimento da glória, o Pai, da filosofia terrestre, que passou a ser considerada a partir dele, permanece até hoje, convidando-nos à fraternidade e à paz. Pela minha imaginação, passaram também os vândalos, aqueles que acompanharam no Lácio, entre as terras pútridas, dos que iriam raptar mais tarde as mulheres vizinhas e construir o Império de Roma. E me parece escutar nos recolhos do coração Caio Júlio César atravessando o Rubicon, conquistando a África e sendo assassinado nas escadarias do Senado por Brutus, que era considerado seu filho. E o tempo corroeu a grandeza de Roma para ser levantada por Caio Júlio César Otávio, que cantava daquele maravilhoso sólio, dizendo ao astro-rei que no teu esvoaçar pelos espaços nada vejas tão grandioso como Roma. E foi nesse período em que, decretada a Pax Romana, nasceu Jesus, perdido em uma nesga de terra, no Oriente, uma estranha e peregrina luz irá acalmar a humanidade e ensinar através da dúlcida mensagem do amor que a verdadeira plenitude não está no poder da força, mas na força do ser. Mas eram aqueles os dias de formação de uma sociedade ainda marcada pelas heranças dos instintos básicos: comer, dormir, reproduzir-se, e não havia lugar nos corações para a mansuetude, nem para a ternura, e a fim de que pudesse tocar os corações amigos, ele deu-se. Ofereceu-se holocausto através de um dos suplícios mais terríveis que os fenícios haviam instalado e os romanos transformaram em realidade política a cruz de vergonha. E aquele homem frágil, que sabia cantar no silêncio das almas a mensagem da alegria. Aquele homem forte, virilo, que sabia dizer palavras dúlcidas aos corações amargurados, abraçou as traves de vergonha e as transformou em asas para poder alar-se na direção do infinito por vindouro e cantar 2000 anos depois a sublime melodia da noite mágica em que as vozes angélicas do silêncio da noite balbuciaram no vento frio que soprava: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas ainda era um período de desenvolvimento ético-moral. As leis não abandonaram ainda totalmente a velha tradição. Era pagar-se através da moeda ingrata do ato infeliz de que se havia praticado. Os corações eram duros, não se dobravam, porque a similaridade dos metais preciosos e rígidos desejavam brilhar. E nós vimos passar as hordas bárbaras, os hunos, a figura inesquecível de Átila, o guerreiro inimigo de Deus.
de Alarico Visigodo, destruindo Roma em 410, dos normandos, e a noite terrível medieval obscurece as inteligências por 1000 anos, enquanto a paz parece envergonhada, envolta nos véus do obscurantismo e da ignorância, quando de alguma forma os céus permitem que estrelas desçam à terra na magnificência de homens e de mulheres estoicos que preferem dar a sua para que outros vivam a vida. Vamos encontrar entre os navegadores aqueles que diminuem as distâncias para que os corações se aqueçam. A escola de Sagres abandona a penedia em que foi criada para atravessar o cabo das tormentas e encontrar a velha Índia do Mahabharata. Trazer para a civilização europeia decadente a doce mensagem do Bhagavad Gita, dos Upanishadas, ao lado das essências do poder, das joias, das sedas e das púrpuras indianas, daqueles que eram os eleitos de Deus e dos párias miseráveis da vida. E a renascença apresenta-se, desde que fora desenhada pela doce voz do fraco, forte Francesco Bernardone, do suave irmão Sol, que aquecera o século XII com a sua ternura inefável e deixara marcas profundas da história para que Dante Alighieri pudesse cantar na Divina Comédia a tragédia do cotidiano no inferno da consciência, a bênção de Deus no pensamento do amor de Beatrice, a adorada noiva platônica, ou aquela aflição monótona do purgatório decantado por Virgílio. Século XVII, irrompe, e os céus alargam seus horizontes. Bacon, Galileu e toda uma elite sonha com as alturas e descobre que o homem na terra é a mais bela construção da natureza, é a perfeição da divindade. E então exultam, abandonam a violência e decantam a liberdade do pensamento. Surge o empirismo científico, a filosofia, a negação para poder afirmar a verdade. E quando o século XVIII coloca nas bocas sonhadoras dos filósofos franceses a tuba da revolução, e um jovem do interior vem cantando a Marselhesa, o sangue que jorra da máquina hedionda de Jean Guillotin é o sinal de que irão medrar as flores da esperança naquele humo sanguinolento dos que deram a sua vida pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, pelos direitos do homem e da mulher diante da vida. E a partir daquele inovidável 1792, quando são estabelecidos os primeiros direitos humanos, o século XIX irrompe com o corso, levando a guerra para estabelecer a paz, levando poder para propiciar fortuna, até os dias solitários de Santa Helena. O trágico 5 de maio de 1821, quando uma cirrose hepática ceiva a vida do homem que construiu o império, Napoleão Bonaparte. A figura de Jesus, que estava no estandarte das batalhas, que a revolução expulsara da França,
e a segunda concordata com o Vaticano trouxera de volta em 1802, deveria propagar-se a partir de 1857, quando Hippolyte Léon Denisard Rivaio proclamaria a imortalidade da alma. O ser humano não é um conglomerado de células que se candidata à transformação molecular na decomposição do túmulo. O ser humano é vida, é o hálito de Deus que perpassa a natureza, se congela no corpo e se dilui na direção do infinito para desfrutar da plenitude. E nasce com a revolução da imortalidade da alma, a grandeza da sobrevivência, o ideal de servir sem servir-se, de amar sem desfrutar do imediato resultado. E os ideais de liberdade tomam conta do mundo, proclamando a necessidade dos direitos humanos, a imensa necessidade da liberdade de pensamento, de palavra, de ação. A ciência alcandora-se. O século XVIII descobre a microbiologia, descobre a astrofísica, os mistérios que faziam parte da ignorância tradicional são decodificados, encontram-se nos indivíduos como arquétipos, e em breve a psicologia desata os nós da ignorância mental e alarga os horizontes do pensamento e da consciência. Nessa consciência profunda, algo diz: Deus vive em nós. Ele não está fora. Ele é a essência transcendente da realidade, que sente, que ama, que vive e que cresce dentro de cada um de nós para poder integrar-se em harmonia nesse sublime holograma do todo, em tudo, do tudo, no todo, e os ideais de liberdade. Mas o tempo, voraz, à semelhança da esfinge da estrada de Tebas, continua devorador. E a humanidade supõe que o poder é a maior glória da inteligência, fomenta guerras. As guerras sucedem-se. E no mês de agosto de 1942, em Auschwitz, um espetáculo deverá mostrar a hediondez humana e a humana grandeza do ser humano. Era manhã. Ali estavam 600 homens de um pavilhão. O comandante do campo diz, utilizando-se de um projetor de som: um de vocês fugiu e 10 vidas serão cobradas. Esse outro fugir, na próxima vez, serão 20 vidas, e assim sucessivamente. Começou agora a examinar aqueles que deveriam morrer, porque um fraco os abandonou e selou com a sua covardia a destruição da vida dos seus amigos fiéis. E foi elegendo. Ouvia-se, entre aqueles que foram destacados, a dor ululante da saudade, do desespero, da paixão. Eu não posso morrer. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu não quero morrer, não posso morrer. Mas ele já havia sido selecionado. Silêncio sepulcral, o sol ardente, abrasador de agosto na Europa. E então uma voz débil ergue-se e fala: Rer, chefe. E o cruel verdugo se volta. Que deseja? Desejo dar a minha vida pela vida dele. Ele tem mulher. Ele tem filhos. Eu não tenho ninguém. Sou apenas um sacerdote católico. Eu não tenho ninguém.
e a voz fria como a navalha. Manda que ele tome o lugar. Todos contemplam, porque o dom da vida é o mais precioso que existe. E Maximilian Kolbe, o sacerdote polonês, repete Jesus ali no campo selvagem e vai jogado numa caça-mata para morrer à fome e asfixiado com os outros 9 ante o abrasar do calor daquele fosso terrível, cantando o seu inário de amor a Deus e a sua esperança de uma humanidade mais compassiva. Uma semana, todos morreram, mas ainda se escutava uma débil voz que saía daquela construção de cimento armado, quando então se abre o tampo e desce um médico com uma ampola na qual estava um difícil veneno. E encontra Maximilian Kolbe encostado com o olhar brilhante, contemplando o infinito, e diz timidamente: dê-me o seu braço para eu ajudar a morrer. E na artéria aplica a substância tóxica, e no semblante do moribundo o sinal é de vida, não é de morte. Maximilian Kolbe tomba o corpo putrescível, enquanto a sua memória se levanta na terra e vai conduzir os passos da humanidade no sacrifício. A paz é mais fundamental ao ser humano do que o pão. Maximilian Kolbe não tinha nada, mas tinha vida, que era o seu tesouro. E pela paz de outra vida, deu-a em um holocausto de silêncio, em um campo de desolados, onde não havia lugar para esperança. Acredito que foi ele que estimulou a um outro, que se tornaria um dos mais notáveis psiquiatras do século XX. Chegou a notícia no campo que estava selecionando homens para um lugar mais gentil, menos áspero do que Auschwitz. E foram selecionados aqueles que deveriam partir. Entre esses, um notável psiquiatra judeu, que fora tirado ali no campo e experimentara todas as vicissitudes. Chamava-se Viktor Frankl. E no momento em que ele vai entrando no trem, um polonês desesperado segura-o, ele que era austríaco, e diz assim: dê-me seu lugar. Eu espero voltar a Varsóvia. Eu espero beijar meus filhos. Eu espero abraçar minha mulher. E então Viktor Frankl sabia que todos os seus familiares haviam morrido. Nada o esperava do lado de cá, daquela porteira maldita. E então ele pensou: mas é minha vida, eu sou judeu. E lembrou-se da grande travessia do deserto, do Mar Vermelho. Lembrou-se do Êxodo, a partir de 1949, quando Israel se ergueu, aquele homem chorava. E ele então deu seu lugar no trem. Cedeu-lhe o lugar e o homem lhe deu adeus pela janela de vidro muito suja. E o trem partiu. Ao cair da tarde, soube-se que aquele trem foi diretamente para a câmara de gás. Todos morreram. E o que deu a sua vida para outra vida sobreviveu. E veio perguntar por quê. No campo de concentração, onde tudo é diverso, todos querem viver. O número de suicídio é mínimo em relação às dores. E por quê? Aqui fora, na liberdade, na vida, muitos de nós
queremos morrer? Por que tão alto o índice de suicídio? Por que tão alto o índice de vidas vazias? Por que tão desesperador incidente de depressão? Porque esquecemos a coisa mais basilar, a ciência e a arte de amar. Ela não tem nenhuma técnica, não exige nenhuma sofisticação. Basta abrir a alma e amar. E por muito amardes, todos saberão que sois os meus discípulos. Este é o único momento que temos para amar. Não posterguemos, acreditando nas sereias da grande obra sedutora, que através do seu canto de ilusão, de fascínio e de tempo, devora as nossas alegrias e nos leva ao fosso da amargura. A sua vida é muito preciosa. Não se deixe iludir por aqueles que estão no top. Eles também tomarão. Saladino, que governou o Oriente e teve a maior fortuna da época, sabia disso. E no seu testamento pediu que a sua roupa fosse colocada na ponta de uma lança, o seu braço caído fora do esquife, para que todos vissem que a ciência da vida desaparecia com a morte, e que alguém fosse cantando à frente: ele foi o homem mais poderoso da terra. E os seus bens atirados aos miseráveis, Aquiles esmagou. E deixou a lição profunda de que nós somos aquilo que fazemos. E estamos no lugar que devemos. E o nosso dever é construir um mundo para os invisíveis desta noite férica, para os toxicômanos que estão tombados aqui nos lugares de prazer, de prostituição, de engano e de ilusões. Então eu venho em nome daqueles que não têm voz. Tenho a audácia de falar por aqueles que têm a voz silenciada pela dor, pelo sofrimento, pelo abandono social. Aqueles que têm medo dos legisladores inescrupulosos, dos poderosos sem dignidade, dos que os humilham, porque são humilhados dentro deles mesmos. Não venho falar em meu nome, disse Dom Helder Câmara, na Rive Gauche, em Paris, em Saint-Germain-du-Pré. Eu venho falar em nome dos que não têm voz e suplicar um olhar de compaixão para aqueles que foram atirados nos resvaladouros imensos da degradação e, no entanto, são, apesar de tudo, nossos irmãos. Estender-lhes as mãos, um sorriso gentil, uma palavra de amizade, que seja uma flor de lótus, que venha do pântano imenso da nossa degradação e que se chame compaixão, misericórdia, amor. Eu vos venho convidar para o banquete da paz, para que a vossa paz seja o pábulo divino no vosso lar, o suave licor de Páscoa em vossos corações, para que a misericórdia seja o fogo sagrado da Kundalini que arde e move os chakras, dando vida, e dando vida exuberante em abundância. Não se pode cruzar os braços ante a violência. Não basta não ser violento. É necessário ser pacífico
e ter a coragem de ser pacificador. Que importa o bullying? Que importa a mentirosa postura dos snobs? Eles também têm problemas. Eles também usam drogas de alto preço nos escritórios de luxo e nos automóveis elegantes forrados de madeira preciosa e de gemas de alto preço. Eu já os conheço, já falei com alguns deles, já estive nos seus banquetes palacianos, como estive nas choças miseráveis do bairro do Uruguai, ou nas ruas escuras, sem qualquer esperança, por onde deambulam aqueles vultos singulares e fantasmagóricos, que são Jesus pedindo amparo em nosso coração. Por isso, aos 70 anos de idade, eu me perguntei, qual é o sentido da minha vida? Me havia dedicado a educar as gerações novas, mas será que bastava? Se eu acreditava na paz de Cristo e se repudiava a violência, era necessário que eu tivesse a coragem de não ser violento. E a partir de há 20 anos, eu abracei a não violência. Abracei-a, cantei-a no coração e saí qual mendigo, procurando um raio de sol e de alegria, com a alma na grande noite do abandono, para falar que nós podemos mudar o mundo no momento em que mudamos de comportamento. E a melhor maneira, ao invés de proclamar aos governantes que corrompem, com exceções, a sociedade, pensei em cada um de vós, porque a paz começa em mim, em ti e vós todos, porque a paz é Deus em nossos corações. Então, uma voz muito dúlcida, daquela que escutaram a nossa monja, pacífica e pacificadora, que estabeleceram o caminho do meio. Na palavra dúlcida só há sofrimento porque há apego. Foi o que disse o príncipe. Na hora em que nós nos desapegamos, não há sofrimento. Mas também me lembrei, na palavra canora, do filósofo, do antropólogo, cujo mestre eu conheci quando era muito jovem em Belo Horizonte. Aquele que viria mais tarde criar a Unipaz, entrevistou-me na televisão em Belo Horizonte em 1956. Estava ele recém-saído de um monastério em Paris. E então, com a sua alma cândida e doce, e com a minha juventude de 29 anos, ele perguntou sorrindo, menino, você crê que a vida não se extingue? E eu disse ao grande mestre, creio. Mais do que creio, eu sei, porque os imortais me têm apresentado. E a respeito da vida que se sucede em muitos corpos, também sei, Senhor. E olhava naquele homem que me impressionou por toda a vida, que estava libertando-se de um câncer através da meditação. Então eu pude ver a grandeza da paz. E pela primeira vez na minha vida, eu tive inveja de alguém. Guardei na minha memória, reencontrei-o em Brasília várias vezes, e agora o seu discípulo e amigo, continuando o trabalho da paz, veio nos dizer dulcidamente que uma avezita colocava uma gota d'água na voragem do incêndio. Não era importante para ele apagar o incêndio, mas era importante cumprir com seu dever. Venho pedir-vos a gota d'água da paz no incêndio voraz da violência humana.